inclusive no nosso balanço geral. Ontem aconteceu isso, nós trouxemos para vocês que estão de olho aqui. Uma modelo se envolveu com um homem, detalhe, homem casado. A esposa acabou descobrindo a relação dos dois ali e aí teria mandado invadir a casa dessa jovem. Mas isso não terminou aí. Eu vou falar agora, vou conversar, volto aqui com a Bruna, porque ela tem informações de que a modelo diz ter sofrido mais ameaças e perseguições. Vamos tentar entender um pouco mais esse caso, Bruna. Isso, hoje ela trouxe novos vídeos, áudios aí, né, que poderiam então comprovar as ameaças que ela vem sofrendo por parte de mulheres ali que conhecem, então que seriam amigas, conhecidas, né, da mulher que infelizmente foi traída por esse marido que contratou então essa acompanhante de luxo. Eu conversei hoje cedo com ela e também com o advogado dela, né, da acompanhante de luxo, porque eles agora estão buscando aí justiça tanto pelas ameaças, também pelos danos aí sofridos. Então, vamos assistir a reportagem. Abre o portão da minha casa. Entra aqui dentro da minha casa, entra. Novas imagens mostram que a Bruna Maia, de 24 anos, foi procurada por 3 mulheres na casa onde ela mora. Elas seriam as responsáveis por quebrar o carro de Bruna e levar objetos pessoais dela. A garota, que já foi modelo e até candidata à musa do Brasileirão, diz que foi contratada por um cliente que é casado, mas a esposa dele descobriu através de uma vizinha. As ameaças e o dano ao carro aconteceram na última segunda e na terça-feira no bairro Atuba, em Pinhais. 3 mulheres chegam neste carro branco e o primeiro alvo foi o veículo da Bruna que estava na garagem. E elas estavam armadas? A princípio, uma vizinha falou que uma delas estaria armada com uma arma de fogo. Tanto que ela falava que ia me dar um tiro na cara. E parece que elas rasgaram meus calçados, então elas tinham algo muito forte para rasgar. Porque elas cortaram sandálias, sapatos, furtaram vários objetos, coisas caras, minhas roupas de marca que eu compro, que eu tenho nota de tudo. E ainda no dia seguinte, não bastando esses crimes patrimoniais, nós temos ainda que 2 delas retornaram à residência da Bruna e ainda a ameaçaram. Diante das novas imagens e também das provas, de acordo então com a Bruna, ela resolveu procurar um advogado e hoje ela está aqui novamente para conversar com a gente. Bruna, essas imagens então, né, de acordo com você, revelam o que exatamente? Que na segunda-feira a esposa me ligou. Eu fiz um vídeo da conversa que ela pedia para mim terminar com ele, algo que eu não tenho com ele, a não ser o profissional dele ter me contratado os meus serviços. Fique bem, pense bem, que a gente nunca faz maldade às pessoas e não tem o retorno. Eu sei, só que eu não fiz maldade nenhuma, né? Porque, tipo assim, eu sou solteira. Eu não me envolvo ali, eu perguntei no começo, você é solteiro, você é casado? Você achou que ele era rico, que você sabia. Mas tudo bem, deixa quieto. Eu nem acho que a pessoa é rica, nem quero nada da pessoa. Aqui, ó, eu acredito que já passou. A única coisa que eu quero, cara, eu não quero ter atrito nenhum com você. Se você quer isso, quer que eu mande pessoas, tudo bem, tudo tranquilo. Seja feliz, felicidade, não desejo nada de mal pra ninguém. Tudo que a gente planta, uma hora a gente vai colher. A única coisa, como eu te falei, eu só quero que paguem tudo que foi quebrado, tudo que foi roubado de dentro da minha casa e morreu. Você já falou isso pra ele? Pra ele, pra quem foi lá dentro da minha casa, porque não foi ele que foi lá quebrar, né? No tom que me parecia que ela queria apaziguar as coisas. O que você tem a dizer? Sim, ela falou que ressarciria todos os danos e prejuízo, onde ela assume total responsabilidade do que foi feito na minha casa, a mando dela. Abre o portão da minha casa. Entra aqui dentro da minha casa, entra. Mas depois da ligação, uma das meninas foi até o portão da casa de Bruna e daí a briga começou. Quem assiste a reportagem pode pensar que isso também você procurou pela sua profissão, né, pelo seu envolvimento com um homem casado. Então, qual a sua resposta diante disso? Que eu sou uma acompanhante de luxo. Eu não pergunto pro meu cliente se ele é casado, se ele é solteiro. Eu tô lá para trabalhar. Meu trabalho é um trabalho como qualquer outro. Eu trabalho para sustentar meus filhos e dar do bom e do melhor para eles. Eu não vou buscar o marido de ninguém na casa, entendeu? Eu trabalho num site. Quem foi me procurar foi ele. Quem é casado é ele. Quem deve respeitar a mulher dele é ele. Não sou eu sou solteira. O advogado das mulheres que teriam invadido a casa de Bruna enviou uma nota que diz o seguinte: a defesa irá procurar a delegacia de polícia para esclarecer os fatos.
fatos. A atitude impulsiva e impensada das clientes se deu após a garota se apropriar indevidamente do veículo Uno, o qual, apesar de não estar registrado em nome da família, é de sua propriedade, e ainda fazer provocações via rede social. As clientes agiram sem qualquer interferência ou mando da esposa, diz a nota. Isso não procede, até porque se essas pessoas queriam recuperar o carro, elas evidentemente não teriam atacado esse carro, quebrando ele a qualquer custo. Nesse momento eu não estava na minha casa, mas algo poderia ter acontecido pior na frente dos meus filhos. Eu poderia estar em estado grave agora no hospital, eu poderia ter morrido. A minha filha não tem pai, ela tem 5 anos, o pai dela era um polícia civil, ele morreu há 1 ano e meio de Covid. Eu cuido deles sozinhos, tanto do menino de 9 anos como da menina de 5 anos. E até porque o que elas falaram, elas cumpriram. Elas foram dentro da minha casa, elas invadiram o meu terreno, a minha casa. Com várias câmeras, elas não estavam nem aí. Se eu não tivesse as câmeras, o que pior poderia ter acontecido com a minha vida? Eu estou em risco. Tá aí então, Valdinei, a reportagem, você, a doutora Márcia e o pessoal de casa assistiram, e agora resta saber, né, o que vai acontecer então com essas meninas. Você viu, né, que ela contratou advogado, eles vão atrás então de justiça agora, até porque, né, houve crime, invasão ao domicílio, também houve, de acordo com ela, né, o dano material ali do carro, da casa, os filhos estão assustados, ela está se sentindo ameaçada. E tem toda a polêmica também daquela situação, né? O que não é ilegal, muitas vezes é imoral, né? Então fica toda uma discussão aí em torno também dessa reportagem, né? E olha, um detalhe para você, viu? Quando eu estava entrevistando ela, sabe quem que ligou para ela? O marido, né? O marido que contratou os serviços dela. Então fica difícil, né? Até difícil comentar esse caso, viu? Assim, a gente precisa respeitar, né, a confiança dessa profissional, porque ela resolveu falar, contar a versão dela, e como a gente estava discutindo aqui, obrigado, viu, Bruna? Como a gente estava conversando com a doutora Márcia, ela é uma profissional e ela diz isso: eu estou trabalhando, eu sou procurada pelos meus clientes e obviamente que eu estou aqui para trabalhar. Exato, lembrando que essa profissão não é criminalizada, então não há crime no que ela comete, na profissão dela. Chamar assim de profissão, até o INSS reconhece, né? Dessa forma, que realmente ela não vai lá apontar uma arma na cabeça do cliente para que ele se encontre com ela. Pelo contrário, a busca é por parte do cliente, o cliente acerta o preço, o serviço que vai ser feito, é assim que funciona. Agora, se tem uma pessoa com quem essa senhora, a esposa dele, deveria ficar brava, é com ele. Com ele. Porque, afinal de contas, quem estava no dia do casamento e disse sim, eu vou ser fiel, foi ele. Essa menina, nada tem a ver com isso. Então, eu não vi nenhuma atitude dela que até agora fosse errada. Mas ela foi ameaçada, invadiram a casa dela, danificaram pertences dela, né? Acabou havendo uma exposição desnecessária até com a vizinhança, porque ninguém quer um vizinho que tenha barraco em casa, seja por que motivo for. Exatamente. Né? Filhos, expõe os filhos a toda essa situação. Expõe uma situação desnecessária. Ela é muito clara, inclusive com a família dela e com as pessoas, que é exatamente o que ela faz. A profissão dela, ela não esconde, isso não é o problema. O problema é esse barraco. E aquela situação, se a senhora tem problema com o seu esposo, por quê? Porque se não é a Bruna, vai ser a Paula, vai ser a Maria, vai ser a Márcia. O problema é muito mais profundo, ele vai procurar doutora? Uma outra profissional. É só mudar de profissional. Né? Assim como a gente vai fazer a unha com alguém, vai fazer a unha com outra pessoa. Né? Então, é uma outra situação. Agora, se chegou um momento que isso é sustentável, resolve também de outro jeito. Mas não pode se partir para a violência e achar que está certo. Não há se até um certo momento ela era uma ofendida pela atitude do marido dela, fica aquele negócio, a melhor ação foi essa? A melhor reação foi essa que ela poderia ter tido? Não, ela acabou. Ela, juntamente com outras pessoas, né? Porque ela deve ter insuflado essas pessoas, porque motivos essas pessoas teriam? O marido delas também é cliente, das outras 3 também é cliente da moça, da Bruna, né? Se doeram por ela? Se doeram por ela, mas como é que tiveram o endereço dela? Quer dizer, a coisa acaba sendo indiciada, né? Você diz assim, pô, mas sem endereço, quem que tinha interesse em que isso acontecesse? Então, participa disso ativamente, seja insuflando, seja indo lá pessoalmente.
E é aquele negócio, você tem razão até a hora que deixa de ter razão. Mas esse é um retrato, doutora, e é triste dizer isso, mas esse é um retrato muito comum nas nossas famílias. A instabilidade dentro de uma relação, a instabilidade dentro de uma casa, a falta de amor próprio, a falta de equilíbrio, que acaba resultando no quê? Nisso. O homem se envolveu com uma profissional, a mulher, esposa, ficou arrasada. Concordo que ela deve ter ficado arrasada. Claro que sim, lógico. Partiu para a violência, nesse caso aqui, sem pensar nas consequências que ela mesma, a família dela, né, poderiam ter diante dessa ação. Quando seria melhor chamar um psicólogo ou um advogado para resolver a situação. Fechou, é isso. Esse seria resolveria. A solução. Psicólogo para ver, faz uma terapia de casal. Tudo sim ou certo. não, né? Ou então um advogado para resolver o problema de partilha de bens, etc. Exatamente. Ó, minha filha, não está dando certo, parte para outra. A fila realmente anda, vai ser feliz. Obrigado, doutora.